Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado alvirrubro, motivos de festas em nossos corações. O teu presente de estudo, trazendo à torcida alegres emoções. Colorado de aço celeiro, teus astros cintilam no céu sempre azul. Vibra o Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um Pauta Colorada, o programa de torcedores colorados para a torcida colorada. Eu sou o Juliano Barbosa e tenho comigo, a começar pela esquerda, Vitor Dalforno Júnior, Marcelo Vargas e André Miola. Vamos começar a nossa pauta com considerações iniciais do jogo de ontem. Vamos começar pelo Inter e Santos 0-0. Vitor. Boa noite, colegas, boa noite, pessoal da bancada. Eu acho que nós tivemos um bom jogo ontem, fizemos um bom jogo. Aqueles minutos iniciais ali de pressão do time da casa, né, que é o normal de acontecer, mas o time conseguiu controlar bem o time do Santos, né, e a partir dos 15 minutos, ali 20 minutos, o time tomou corpo dentro do jogo e tomou conta do jogo, onde a gente teve algumas oportunidades, alguma mais clara que a defesa do goleiro do Santos na jogada do Guerreiro. Tivemos um gol anulado, bem anulado, né? Eu acho que o time tá bem encaminhado, o time tá pegando corpo, tá pegando confiança, que é o que mais importa, né? O time tá ficando confiante dentro do campo, né? Então, nós temos ainda uma deficiência na lateral direita. Eu acho que, apesar do Bruno ter tido um desempenho razoável no jogo, mas eu acho que ainda fica devendo a jogada de linha de fundo, a aproximação com os meias para fazer aquela jogada do um triângulo ali pela lateral, toque, sai para receber, para cruzar para a área. Mas eu acho que foi um bom jogo. Eu acho que nós estamos pegando corpo, o time está pegando confiança, e o que nós precisamos é uma vitória fora de casa, que é para dar uma encorpada boa mesmo, é uma vitória fora de casa que a gente precisa. Legal, você que está nos assistindo, compartilhe a publicação, compartilhe essa live e comente à vontade, participe, interaja conosco, toda participação é bem-vinda. Marcelo, o jogo de ontem. O Inter ontem jogou bem, parelho, né? Eu achei que cresceu bastante ali aos 30 do primeiro tempo ali, né? E a gente poderia ter feito uma vitória de lá, né? No caso, aquele gol que o Guerreiro driblou o zagueiro e o Vanderlei fez uma grande defesa. Mas acredito que o time está se encaixando, tá pegando mais uma consistência, assim. Eu acho que dá para brigar por título. Eu tenho certeza que dá para brigar por um título. E tem que ganhar como diz o Vitor, né? Tem que ganhar uma vitória fora para dar mais um up no pessoal, para dar mais força para eles, mais uma pegada para eles poder deslanchar aí nos jogos fora, né? Miola. E aí, meu camarada? Boa noite, Juliano, Vitor, Cristiano, nossos telespectadores do Facebook. Eu tenho uma opinião, vou tentar fazer um relato de que forma eu enxerguei o jogo no primeiro tempo. Os primeiros 15 minutos iniciais, o Internacional conseguiu conter o ímpeto do Santos. O Odair puxou o Lindoso um pouco mais atrás, logo à frente da primeira linha de zagueiros. Isso
num primeiro momento foi bom, porque ele mais próximo dos dois zagueiros ajudava na cobertura, mas em contrapartida, nesses minutos, nós tivemos um pouco mais de distanciamento dos dois meias. O Nonato e o Edenilson ficaram um pouco mais afastados. Então, aquelas triangulações que nós estávamos acostumados a ver com mais rapidez, e uma saída com mais rapidez, elas não aconteceram. Foram começar a acontecer nos últimos 10, 15 minutos finais, onde o Internacional aí sim, o Lindoso avançou um pouco a linha à frente dos zagueiros e os meias se aproximaram, onde o Iago fez uma excelente partida, com passagens juntamente com o Nonato, criou situações de gol, e o Internacional poderia ali ter feito, além do gol que foi anulado, poderia ter saído na frente no placar nesses 10 minutos finais. Em relação ao segundo tempo, acho que o Internacional não voltou com o mesmo ímpeto. A gente atacou muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Ao meu ver, falta um pouco de equilíbrio, vem de encontro ao que o Vitor comentou. O Bruno foi muito mais um quarto zagueiro do que propriamente um ala. Ficou cobrindo mais. Então, o segundo tempo deixou a desejar, e a forma com que a gente fez as modificações retraíram o time. Eu não teria trabalhado da mesma forma com que o Odair trabalhou nas modificações. Eu jamais tiraria o Nico, porque é um jogador que ele tem um chute de meia distância, ele tem a jogada de habilidade que pode definir um jogo. Eu teria puxado o Nonato para segundo homem de meio campo, centralizaria o Nico, e não teria feito a modificação colocando o Richelli, que, no momento que tu coloca o Richelli, baixa ele para primeiro homem de meio campo, e tu tens o Lindoso, tu acaba puxando o time adversário para cima. Então aí para mim houve uma falha de leitura do Odair. E a gente critica, a gente elogia, e eu acho que era um jogo que estava afeição para o Internacional ganhar. Ontem poderia ser os 3 primeiros pontos, Eu saio da televisão achando com um gostinho de poder ter ganho os 3 pontos. Inclusive ele podia ter sido um pouquinho mais ousado na substituição, ou o Sarrafiori ou o próprio D'Alessandro. Tu trabalha com Sarrafiori e Nico, Exato. Nonato e o Lindoso. Exato. Esse para mim recompõe bem. Exatamente. O Nico poderia fazer essa função flutuando no meio, e o Sarrafiori pela direita e o Nico pela esquerda. Exato. E os dois flutuando ou fazendo facão. Então eu acho que poderia ter sido usado esse tipo de estratégia no momento que o Santos dava espaço para o Internacional atacar. Então nesse ponto sim, eu acho que nós acabamos chamando o Santos para dentro do nosso campo e correndo o risco de ter um resultado negativo. Quero dar as primeiras saudações da noite. Felipe Assunção, Luciano Moreira, Edu Frite Moraes. Conhece essa figurinha aí? Luciano Moreira, um abraço. Eduardo, um abraço. Sérgio Rego de Souza, Leonardo Câmara, Harley Antônio Noro, Juliano Miola. Conhece também? Primo. Arthur Gandolfi, Márcio Mor Giongo. São as primeiras colaborações. Eu quero pegar um gancho da pergunta do Felipe Assunção, muito embora a gente não tenha muito apreço pelo Felipe Assunção. Vamos ler a pergunta do Felipe Assunção aqui. Gente, nós deixamos de ousar um pouco no jogo de ontem. Sim, eu acho que sim, com certeza. Eu até quero contextualizar melhor isso aqui. Eu quero dar a escalação de ontem e quero salientar as substituições. Eu acho que justifica bem a pergunta do Felipe. Nós entramos com Marcelo Lomba, Bruno, Emerson Santos, Victor Cuesta, Iago, Lindoso, Edenilson e depois Ritelli, Nonato, Nico Lopes, depois Potker, Guerreiro, e Sobis e Parede. A entrada do Ritelli implica alguma coisa? A saída do Nico dando lugar para o Potker? Qual o contexto dessas entradas para o time? Não tem melhorado, não tem, enfim. Implica assim, quer ver? Primeiro que o Richelli está muito tempo fora, tá? Ele não tem um ritmo de jogo, né, dos demais. Ele está entrando agora, ele se recuperou de uma lesão há pouco tempo, né, e está voltando a jogar agora. E num jogo como estava ontem, movimentado, um jogo de pegada, tá entendendo? O Santos nos deu campo para jogar ontem. Eu, particularmente, eu gosto muito do time com articulador. Aquele cara que pega a bola e toca, que joga de intermediária a intermediária. Que o
O Odair já fez isso com o D'Alessandro contra o Flamengo. Pode ver que contra o Flamengo o D'Alessandro flutuou tranquilo, de intermediária, sem ter que dar pique atrás de lateral, entendeu? E ele fez o time andar. Ontem era um jogo ou para ter o D'Alessandro, quando não saiu jogando, ok, mas nessa modificação poderia ter a entrada do D'Alessandro ou mesmo do Sarrafiore, né? Que é um menino jovem, com vontade, tá vendo? Era um jogo bom para ele jogar, porque o Santos estava dando espaço no meio para nós jogarmos, entendeu? Então eu acho que a entrada do Richelli deu uma cara no time do Internacional. O time ficou mais preso, não saiu mais e nós ficamos dependendo da jogada do Parede. Sem contar que quando tu colocas o Ritelli, né? Correto, A gente fala Richelli, Pra mim é Ritelli, não tem o tal do Wiener. Quando tu colocas o Ritelli, tu tira o Lindoso da primeira função, onde ele estava, jogando relativamente bem, tá? E tu baixa o Ritelli para a primeira função, o Lindoso para a segunda, e tu coloca o pote que tu mexe em vários jogadores. Mexeu na estrutura total do time. Então, se tu mantém uma estrutura de jogadores que já estavam no ímpeto do jogo, fazendo uma modificação só, tu tem um sistema de jogo diferente que seria mais ofensivo, aproveitando o momento de atacar o Santos, né? Agora, só falando em relação ao primeiro homem de meio campo, eu acho importantíssimo dizer que o Dourado machucado faz muita falta. O Lindoso tem jogado bem, mas não dá para comparar o futebol do Lindoso com o Dourado. Até porque a atuação do Emerson Santos deve-se muito a não ter a mesma proteção que o Dourado dá. E muitas vezes, pelo ímpeto do Emerson Santos ser mais jovem, ele antecipou e saiu muito bem, e não tendo a mesma proteção que o Dourado tem. Essa é uma coisa importante. O Dourado é um jogador que ele tem o primeiro passe qualificado. Não dá para esperar do Dourado um passe mais alongado. Quando o Dourado está no campo, e quando nós trabalhamos, quando falo no tal do tripé, que eu não digo que é mais tripé, que para mim, quando o D'Alessandro joga, ele não é um tripé, para mim ele é um losango. O Dourado, ele tem um passe onde o Nonato e o Edenilson se aproximam mais. E com o Lindoso, existe uma distância muito maior. Por isso o Internacional não saiu com tanta rapidez como saiu nos outros jogos. Nos outros jogos, exatamente. E o Lindoso, vocês acham que o Lindoso, numa composição do meio campo mais sólido, tem como jogar com o Dourado? Até aproveitando, porque o Lindoso, vamos lá, o Lindoso vem bem. O Lindoso é um jogador que vem um jogador útil, positivo. É um jogador útil, mas eu não acho que ele seja um cara de pegada, tá? É um jogador mais técnico, né? Acho ele mais frágil numa dividida do que um Dourado, né? Eu não vejo os dois trabalhando juntos. Eu acho que não tem como os dois jogar juntos, acho. Não. Nenhuma. Não. Jogando com uma linha um pouco mais ofensiva. A frente dele seria do Edenilson, tá? O Lindoso não é primeiro homem de meio campo. Okay. O Lindoso seria segundo homem de meio campo, né? Como segundo homem de meio campo, ninguém bate o Edenilson. Né? O Edenilson é o jogador mais regular que nós temos. E fez um excelente jogo. Ele jogou bem, mas abaixo de outras partidas. Tanto que eu acho que também ele está sendo sobrecarregado, jogando todas as partidas pela condição física que ele tem. Uma hora o cara sente, né? Ele vem atuando muito. Porque é muito bom jogador. Jogador extremamente regular. É o motor do nosso time, né? Para mim é o motor do nosso time. Eu quero lançar uma pergunta para vocês. Uma comparação, certo? No ano passado, nossos dois confrontos contra o Santos no campeonato do ano passado, jogamos na 11ª rodada e depois jogamos na 30ª rodada. Na 11ª jogamos fora, ganhamos na Vila. Nós jogamos com Danilo Fernandes, substituído pelo Daniel, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Patrick e Edenilson, Potker, Luca e Leandro Damião, depois Rossi. Esse time era melhor que o time de ontem? Ou o time de ontem é um time mais qualificado? Não, o time de ontem é mais qualificado. Né? Tu pode me repetir, Juliano? Desculpa. Sim. A escalação. Jogou Danilo Fernandes, depois o Daniel, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Patrick, Edenilson, Potker, Luca e Damião, depois Rossi.
Não, esse time é superior. O time desse ano é superior. Só teve Mas, duas- o que o Guerreiro jogou no primeiro tempo, sem a bola chegar, ele vinha buscar a bola no meio campo. Eu tô assim, ó, eu era um, e faço aqui minha culpa, eu era um dos que achava que o Guerreiro não iria jogar o que ele está jogando. Eu acho que a parada fez bem a ele. Fez bem para ele. O Guerreiro acrescenta não só nos gols que ele vem fazendo, como na triangulação e nas paredes que ele faz. Então, o nosso time esse ano é superior. Bem E superior. assim, ó, e o acréscimo do Nonato veio trazer a grande dificuldade que o Internacional tinha com o Patrick, que é a lentidão na transição. Lentidão na transição, O Patrick é um bom jogador, na minha opinião, para grupo. Ele necessita, e o Internacional necessita, mas ele não tem essa valência, que é a velocidade na hora de fazer a transição. E o Nonato veio trazer isso. A bola, quando chega no Nonato, ele já sabe para que lado ele vai passar. Ele conduz muito pouco a bola, ou muito menos a bola do que o Patrick. E tu podes notar também que todo jogo que o Guerreiro tem um acréscimo de jogo dele, é quando tem o articulador que Aproxima. aproxima É e toca a bola. aproximação, né? Basta ver as Ontem entradas. onde tu vê que ele estava isolado, ele vinha aqui atrás para tentar buscar a bola para alguém aproximar, fazer 1-2 com ele. Basta ver que quando o Dourado está presente, a chegada do Nonato dentro da área é uma coisa efetiva durante a partida. Exatamente. Ele chega no mínimo 2, 3 vezes. Contra o próprio, River foi assim, e o né? próprio Edenilson também chega. Contra o River ele chegou algumas vezes dentro da área contra o River, porque o Dourado faz essa proteção boa. E outra, o time quando a ele- bola é metida para o Guerreiro, ele faz a função de pivô como poucos. E ele segura para a passagem dos meias. Então a gente vê seguido o Nonato ou o Edenilson chegando para infiltrar na grande área ou para vir e bater de fora. Seguimos aqui, deixa eu só, já te passo a bola, vamos prestigiar a audiência, né? Temos aqui o Jorge Zar Fontela, Evandro Lunardelli, Evandro já esteve ocupando essa mesma cadeira do Miola, é um baita debatedor. Nicolas Souza. Jogava muito, Leandro. É, meu jogava, sobrinho. é. Ele me disse que jogava, mas todo Não, mundo disse que jogava joga bola, muito. então até eu digo que jogava bola. Leandro Então, foi atleta do Teresópolis, Nicolas Souza, grande atleta de futsal, trabalhou na base do Internacional, é um conhecedor de futebol. voltará em princípio, se o homem não tiver nenhuma proposta exuberante, dia 10 de junho ele já tem um pré-contrato comigo. Ele está lesionado, É. né? O cara fez uma cirurgia. Marcelo, me diz uma coisa, Patrick voltando, como é que fica o Nonato? Fica complicado. Sendo que Não, mas tem que responder, não, cara. sim, que- sendo que o Nonato está jogando bem, né? Mas o Patrick tem lugar dele no time, né? Então o Bodair vai ter um grande problema aí, né? Referente a tirar o Nonato e voltar o Patrick, né? Vai ser meio complicado pro Bodair. Vai ter que pensar. Mas eu acho que o Patrick continua sendo titular, né? O Nonato volta pro banco, né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu também tenho minhas dúvidas, né, Mas Mas isso tu acha ou é a tua vontade? Não fica no muro. O Nonato vem jogando bem, né? É um jogador que vem aí da categoria de base aí, tá despontando bem aí, um jogador interessante. E o Patrick já demonstrou o que ele tem, né? Então acho que pode pegar um banco também, mas é difícil. Tá, mas eu vou piorar a pergunta para ti então. Com a tendência da venda do Iago, será que o Patrick não pode ser uma alternativa para o lateral esquerdo? Problema Patrick na lateral esquerda. Eu não vejo ele como lateral esquerdo, mas vou ter que montar aí um esquema para. Até porque ele ataca bastante, né? O Patrick não volta muito, né? Teria que montar um esquema para cobrir ele, mas eu não vejo ele como lateral esquerdo. Eu acho que por questão de coerência com o próprio plantel, É. é difícil tu chegar e mudar um jogador desses que Botar na lateral esquerda, botar na né? lateral esquerda e jogar o Patrick como titular. Como se sentiria o reserva? né? Sim, exatamente. Eu acho muito difícil acontecer isso. Pelo perfil do Odair ser extremamente ortodoxo, Então eu ele acho que ele recupere... não perderia 2 jogadores assim fazendo isso. Porque se eu ele acho que faz e não dá certo, ele perde um. Se ele tira o outro, ele perde os 2. Então, eu acho que numa emergência até ele poderia usar. Mas num segundo momento, num primeiro momento, como alternativa de jogo, não acredito que ele faça isso, até por questão de manter o grupo na mão. E é importante para o treinador não cometer equívocos nessa situação. Tu
tu acaba preterindo um em detrimento do outro em função de ter mais experiência ou ter sido titular mais tempo. E em relação ao Inter que ganhou do Santos no ano passado lá, acho que só teve 2 jogadores que não estão no plantel do Inter. No É o caso. Fabiano, né? Estão 3 jogadores, o Fabiano, o o Danilo Luca. e o Luca. O Leandro Damião, o Rossi também, né? Ah, é o Rossi, né? Ninguém desses aí nenhum fez O falta, time né? Só o mas Damião. Damião. O Damião foi efetivo, mas hoje apesar nós temos um ganho de qualidade. né? Então deixa eu dar para vocês o time que aí na 30ª rodada nós empatamos com o Santos em casa, 2-2. Nós jogamos com Lomba, Fabiano, depois Jonathan Alves, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago, depois Wellington Silva, Dourado, Patrick, Edenilson, D'Alessandro, Nico e Damião e depois Rossi. Isso aqui era uma troca que o Odair fazia muito quando ele estava. O Rossi é o parede de hoje. Não, quando ele trocava os laterais para botar homens de frente. Ele trazia o Edenilson para lateral e jogava alguém. Sim. Ele fazia sempre. Que é um desperdício enorme. Tirar o Edenilson, tirar o Edenilson de área a área. Vocês acham que essa seria uma opção para o elenco atual? Trocar os laterais por atacantes que fizessem. Trocaria os laterais por pontas? Nós não temos homens para fazer esse tipo de função. O Wellington Silva estava no banco ontem. Não. O Wellington Silva, assim, no Wellington Silva, o outro menino que veio aí, Neilton. o Neilton, são jogadores que não acertaram na própria posição deles, tá? Acho que são jogadores que para mim poderiam estar indo junto com o Camilo para algum outro clube. O Felipe está dizendo. Eu sou muito objetivo, vocês viram que eu não fico em cima do. Mas é bem por aí. Eu acho que assim, o Edenilson, ele até no início lá no início ele jogou como lateral direito. Né? Mas eu acho então que ele tem esse cacuete. Bem no início, quando ele veio do Caxias. Ele é muito bom jogador. Ele jogou alguns jogos como mais ala do que lateral. Sim. Né? Entendeu? Então eu acho que é que nem o Miola fala, é um desperdício tirar o Edenilson do time. Ele é um jogador. Numa emergência que nós estamos numa dificuldade, tu jogar ele para lateral, mas tu tem que ter um esquema dos 2 zagueiros e o volante de fazer a cobertura dele, porque ele tem que sair. Porque se tu prender ele, tu vai virar lateral, tu estraga ele e estraga o time. Tu perde a volúpia que ele tem de avançar e chegar, ele bate bem na bola, ele é um cara inteligente para jogar. Ontem também, ele carregou a bola até o fundo, o cara meteu o carrinho, qualquer outro ali ia chutar a bola em cima do cara, ele dá um taquinho e sai na frente. Então ele é muito inteligente para jogar. Então eu acho que é um desperdício jogar ele de lateral, entendeu? Tu fazer um esquema de ele ser um ala, entendeu? Um ala liberado, aí tu pode começar a tentar fazer isso aí, mas ele como lateral eu acho que é desperdício, um total desperdício. Hoje circulou bastante, eu pelo menos recebi em 3 grupos de colorados 3 nomes, em especial eu acho que eu quero trazer esses 3 nomes para que vocês possam fazer o debate tático desses caras, tá? Romero, são 3 em tese contratações que o Inter já estaria bem encaminhado, certo? Mas bem encaminhado naquela coisa de internet, enfim, não existe nada, a direção não confirma nem nega, e quando não nega é bom também, quando não nega já é um bom indício de que pelo menos existe o cheiro do negócio, certo? O Romero do Corinthians, Sid Clay, o lateral do Dinamo de Kiev, e o Charles Arangues, que é desejo antigo da gestão. Me digam, esses 3 caras, vocês acham que agregariam, até principalmente porque estão falando muito bem do Edenilson, o Arangues não sairia como é que ficaria essa composição se vem o Arangues com o Edenilson e Arangues, pensando que os dois têm que jogar? O Arangues falar do Arangues é chover no molhado, né? Dizer que não quer o Arangues mas eu prefiro nem comentar essa possibilidade, porque eu acho isso totalmente utópico, tá? Juliano, eu acho que isso aí não vai acontecer. O Arangues não vem. O Arangues não vem, ele está renovando o contrato, está muito bem lá fora, então eu não quero criar uma ilusão, uma falsa expectativa na torcida e em mim mesmo. Em relação a Romero, o lateral, o Sid Clay, não confesso que não tenho visto jogar, não lembro dele jogar. E quanto ao Romero, eu perguntei para vocês antes da gente começar o programa, onde entraria o Romero?
Eu não vejo um acréscimo, né, de um jogador que pudesse agregar em relação ao plantel que nós temos hoje, principalmente porque ele joga pelo lado direito. Pelo lado direito. Teria que jogar o Nico para a esquerda. Então assim, ó, Se tu vai botar os dois, aí eu acho botar que, os dois eu acho que tu trazer eles para compor, para ajudar a arrumar é importante. Tu trazer eles para arrumar um problema, para desarrumar é complicado. Acho que é necessário tu ter um grupo, ter um plantel, onde tu tenha um equilíbrio de jogadores que possam ser usados durante o campeonato, que é longo, mas nós temos posições mais deficientes. Por exemplo, a primeira função de meio campo é uma que, se o Dourado se machuca, tem que improvisar o Lindoso ou botar o Ritelli. Então essa é uma função que nós temos deficiência. Então o Internacional internamente deve saber quais são as maiores necessidades. O que não dá é para empilhar jogadores e tu ficar com deficiências importantíssimas em funções que são primordiais. E a própria agora, a própria saída do Iago, que está para a qualquer momento, provavelmente agora na abertura da janela, o Iago vai sair. Nós vamos ficar com deficiência na lateral esquerda. E eu acho também que não sei se o Patrick tem proposta também, mas eu não sei se tem proposta da China ou não, Patrick. Se ele sair... Patrick já é uma história antiga, as propostas do Patrick. A janela vai se ele mostrar sair, algumas coisas. Não sei se o Arangues vem ou não. Se ele sair, no caso, a gente não sabe. Para mim, o Arangues não vem em função de custos financeiros e do que ele vai renovar lá fora. Claro que eu gostaria de ter o Arangues, mas eu não vou ficar me iludindo, né? Agora, o Patrick, se tiver proposta na China, eu venderia tranquilamente. Porque nós temos um menino que já entrou e mostrou que pode jogar tranquilamente. Aliás, em relação ao Iago, eu queria fazer um comentário, né, que nós tínhamos muito poucos jogadores no grupo principal, e eu sou um cara que falo muito de categoria de base. A gente é a favor do trabalho, da formação em categoria de base. E esse exemplo do Iago ter entrado no Internacional em função de uma lesão do Wendel e depois ter acabado permanecendo como titular por um tempo, questionado por uma parte da torcida, e eu considero ele superior nas suas valências em relação ao Wendel, até pela própria idade, pelo potencial que ele tem. Essa venda do Iago que vai acontecer mostra para o Internacional e para a torcida que nós temos que dar valor à categoria de base, ter paciência com os jovens, porque essa venda que pode representar 40 milhões de reais ao Internacional, isso tem que ser considerado. A gente tem que pensar duas vezes antes de trazer um jogador de fora, em detrimento daqueles que estão aqui dentro de casa. O caso do Nonato é a mesma coisa. Há 2 anos atrás eu falo e pedindo a renovação, a compra do Nonato com antecipação. O Nonato veio para o Internacional praticamente junto com o Mateuzinho. O Grêmio, o nosso co-irmão, conseguiu fazer uma renovação com o Mateuzinho, onde eles têm majoritariamente o percentual do passe. Nós agora vamos exercer direito de compra para ter 50% do passe. Então, assim, alguma coisa de errado tem. Que o jogador, quando chegou emprestado mais de 2 anos atrás, já se sabiam das valências dele. E a nossa situação, né, uma coisa que eu sempre falo assim, se tu vai contratar um jogador 6, nota 6, 6,5, tu tem em casa. Exato. Tu vai gastar um dinheiro em cima de um jogador nota 6, não, esse nota 6 tu tem em casa. Deixa eu trazer mais algumas... Não, vai lá. Tranquilo, não, podemos, eu só estava... Eu quero trazer mais algumas participações aqui, uma participação muito imparcial da minha mãe, dizendo que a condução do trabalho é maravilhosa. Obrigado, mãe. Yara, mãe, barbaridade, cara. Como é bom ter mãe. A Yara Martins é minha segunda mãe, né? Olha só, então pode... Yara Martins, um abração e um beijo. O Nicolas, a Larissa, a Márcia, a Ana Paula, tem um monte de gente assistindo o programa aí. Tô aqui com o Rodrigo Ferreira La Rosa, sabe que parente da esposa que o cara tem que aturar assim, é o Rodrigo La Rosa, então tá aqui, ó, fala Ju, é o Rodrigo Marinho em São Paulo. Ontem fomos à Vila e vimos 2 tempos bem distintos. O segundo tempo me preocupou a falta de visão do treinador nas substituições. Colocar o Potker fora de forma foi preocupante. O Potker realmente
É um jogador Ele entrou volumoso, numa né? linha descendente do Internacional. Eu acho que o jogador perdeu Perdeu o elan, espaço. perdeu o entusiasmo de jogar no clube. E a primeira Desencaixou. coisa, Desencaixou. ele desencaixou. A gente nota até que perante o grupo parece que ele tá deslocado. Essa é a impressão que a gente tem. Que quando ele é chamado, a cara com que ele entra. Se não me falha a memória, ele foi na Ponte Preta, jogou como centroavante e foi artilheiro do brasileiro. Ele, o Mas Lucas, aí é uma coisa assim, ó, tu jogar na Ponte Preta, É uma onde tese que eu todo defendo mundo te também. ataca, tá vendo? E te dá espaço. Ele é um cara que tem velocidade. Ele é reativo na Ele velocidade. ele tem uma velocidade que ele largou atrás e ele Sim, chega na frente. chega na frente. E ele bate bem na bola. O único problema dele hoje no Inter é que ele baixa a cabeça e não olha para os lados. exatamente. Na Ponte Preta era um time que era praticamente todos os jogos da Ponte Preta era jogo contra um time grande. O Que esquema todo era mundo pra te ele. ataca. Então o esquema era para ele. Ele ficava de centroavante, tinha aquele outro menino, Luca. o Lucas e o que Luca. tá no Corinthians hoje, Esqueci o me nome. fugiu o nome dele. Era o Potker, Luca Pode que o Luca tá no Corinthians, mas me fugiu o nome dele. E ele servia ele jogava no contra-ataque. Entendeu? Tanto é que tu pode buscar os jogos da Ponte Preta, onde ela jogou com enfrentamento com um time que deixou ela jogar, a coisa já foi diferente. Entendeu? Então o Potker, ele é um cara que tem velocidade, ele começou bem no Inter e teve uma queda violenta, e a coisa a torcida já não quando vai aquecer o pó, a torcida não, sabe, desencaixou. E a torcida pega antipatia com isso. O esquema e isso do é um- isso é uma questão interessante, tá? Quando tu faz o planejamento para o futebol e que tu vai com a listagem de jogadores fazer as possíveis elaborações de contratação, tu tem que saber o esquema que vai jogar. Tá? Esse esquema que o Odair está jogando não é o esquema para o Potker jogar. Então ele não se sente à vontade, não vai conseguir exercer o futebol que ele tem, tá? Não acho o Potker um grande jogador, mas ele tem as suas valências, mas essas valências ele não consegue transformar dentro do campo em cima do esquema que o Internacional tem. Então esse é um dos problemas quando as contratações acontecem, e aí a gente vê ao longo dos anos contratações onde a gente empilha contratações. Nossa. E acaba o jogador ficando 2 meses, 3 meses indo embora, contrato de 3 anos por um determinado jogador, vai embora e nem joga. Em função do esquema, em função do esquema e de um planejamento que ele acaba sendo feito de uma forma equivocada, né? E aí tem um custo de folha salarial, né? Nós temos que emprestar jogadores pagando determinados valores aos clubes que acabam recebendo esses jogadores. Então incha a folha, né? E Marcelo, me diz uma coisa, ainda sobre o Potker. Ele virou moeda de troca ou ele é um jogador que tem que ser aproveitado ainda no elenco? Ele pode ser aproveitado, mas eu acho que vai virar uma moeda de troca. Eu acredito que pode ser. Mas tu como gestor, tu aproveita esse jogador, tu insiste com ele no elenco ou a primeira oferta que vier, tu dispensa? Não, ele pode ser aproveitado como um jogador para compor o grupo, né? Como diz o Daí, né? Todos compõem o grupo. Mas se pintar uma oportunidade assim, tipo de um jogador interessante como troca, acredito que seria interessante fazer uma troca também, né? Até para ele, porque eu acho que ele já perdeu um pouco do espaço dele no Inter, né? Até ele retomar tudo, né? Seria interessante fazer uma troca. Para encerrar o Interessantes, eu quero trazer para vocês os nossos 3 próximos jogos pelo Brasileiro, certo? Avaí em casa, Vasco fora e Bahia em casa. E depois vem a parada para a Copa América. Então, Avaí, Vasco e Bahia. É uma campanha para 9 pontos, vocês acham? É 9 pontos. O jogo mais perigoso É é o Bahia. O time do Bahia está encaixadinho, está jogando direitinho. O Roger deu um padrão de jogo pro Bahia, que ganhou do São Paulo em São Paulo pela Copa do Brasil. Né? Então acho que o jogo desses Fez um bom 3 resultado jogos de fez um novo. bom resultado. Ontem ganhou, exato. né? Ontem ganhou novamente. Então eu acho que esse jogo Ocupa a 8ª posição, uma abaixo da nossa, até queria conferir certinho aqui, tem o mesmo número de pontos que nós. então 9 que pontos. todo jogo é Dá pra complicado, fazer 9 tá? pontos. Não existe jogo 9 pontos, fácil, tá? Não existe jogo fácil, mas dos 3 eu acho que o mais complicado é o jogo do Bahia. Então, eu estava olhando o jogo do Vasco ontem, nosso time do Vasco. Olha, o Luxemburgo vai ter muito trabalho para acertar aquele time. Gente, o time é fraco demais. Tem uma outra Além do questão. time ser fraco, o time é fraco fisicamente.
Tu vê que é assim, ó, eles começam dos 15 minutos do segundo tempo, o time cai assim de uma maneira tal, fisicamente. Um gol no finzinho do jogo. Nossa, é o segundo, né? Eles estavam segundo ganhando do jogo. Havaí, tomaram gol aos 48 do Havaí de cabeça, e o Havaí pressionando. Pressão total. O fato que tu comentaste, que não tem jogo fácil. Né? O nosso futebol brasileiro, o nível está muito baixo. Muito baixo. Essa aqui é a verdade. A gente joga, a gente vê os jogos do exterior e a gente está jogando parece que a gente joga em câmara lenta, né? Eu vejo uma grande dificuldade e capacitação dos técnicos brasileiros, e isso tem várias entrevistas de pessoas de fora que são apaixonadas pelo futebol brasileiro, que se tornou meio que cultural. Primeiro defender. A cultura do empate. Primeiro vou garantir o resultado para depois tentar ganhar o jogo. E isso é cultural. E nós precisamos, se transformou culturalmente isso. Nós precisamos rever essa forma de trabalhar para que a gente possa ter jogos mais abertos, jogos que tenham maior qualidade, que a gente possa ver os jogadores mais habilidosos mostrando sua habilidade, porque o Brasil ainda forma jogadores habilidosos. Falta lapidá-los e usá-los de uma forma metodológica que eles possam exercer no Brasil aquilo que eles começam a fazer quando saem daqui. Exatamente. Porque eles acabam terminando a formação lá fora e lá começam a render aquilo que é o potencial maior deles. Muito também em função de uma metodologia que nós trabalhamos de forma equivocada. E a cultura do nosso futebol também é assim, né? A cultura é assim, o cara que ele é tirado para craque, né? Porque hoje está muito fácil, qualquer um é craque, né? Esse é craque. Não, calma, gente. Eu acho que tem os extra classe, tem os diferenciados e o craque nós contamos no dedo de uma mão e vai sobrar dedo. Então eu acho que é uma situação que a gente tem que olhar diferente quando começa. E o nosso futebol ele está muito europeu. Entendeu? Eu acho que o brasileiro ele tem uma ginga mais, ele tem uma individualidade, um drible melhor. A gente está introduzindo no futebol brasileiro uma cultura lá de fora. Eu, particularmente, eu acho, claro, o time tem que marcar, tem que ter zona de marcação, mas eu acho que estão prendendo demais os times. Tu tem razão, entendeu? não dá para ser 8 ou 80, até porque é o Exato. seguinte, nós temos uma característica que é a ginga do jogador brasileiro que é buscada, e a técnica do jogador brasileiro é buscada no mundo inteiro. Exatamente. Tu não pode tolir isso em detrimento da parte tática. E é o que os treinadores estão fazendo hoje. O que o Shakhtar, por exemplo, faz, que tem 16 brasileiros, esses dias eu li uma entrevista que o próprio Eduardo mandou, é mesclar essa parte de metodologia com a habilidade do jogador brasileiro. E isso está faltando ao Brasil. Falta deixar o jogador jogar. Os treinadores terem a concepção de jogarem mais o jogo, porque nós estamos abdicando de jogo. Uma situação dentro do Internacional, no time do Internacional, que me deixa assim enlouquecido quando eu estou vendo o jogo em casa ou eu estou no estádio. Qualquer bola parada contra nós é os 11 jogadores do Inter dentro da área. Não fica ninguém na frente para fazer um escape. Porque, se tu deixar um cara aqui no meio de campo, tu já prende no mínimo 3, que são 2 zagueiros, 2 marcadores, um grudado no cara e o cara da espera, e um no meio na intermediária para... E nós não temos isso no Internacional hoje. No Internacional, qualquer bola parada é os 11 dentro da... E aí a bola sobra ali, tu tem que dar um chutão, não dá tempo de respirar, porque aí o cara domina lá e já vai botar a bola para dentro da área de novo. Isso que o Inter tem que fazer, não sei, eu penso que o Inter teria que fazer uma situação de deixar o Nico, que tem velocidade, para o escape, com um cara na entrada da área, entre a intermediária e a entrada da área, para pegar o rebote e fazer a jogada de complemento. É uma situação que eu vejo que isso me incomoda, vendo o Inter jogar. Em bola parada, principalmente escanteio, tu tem 2 situações de como marcar. Né? Ou tu marca a zona, ou tu marca individual, ou tu faz a marcação mista. Não necessariamente tu tem que ter os 11 dentro da área, mas o posicionamento, isso eu não sei como que o Odair treina, né? O Internacional com Moledo e Cuesta normalmente tem se postado muito bem na bola aérea. Nós praticamente não tomávamos gol, tomamos um ou outro agora nesses últimos jogos, né? Mas eu acho que estava ajustada a parte da marcação. Claro que tu tens que ter a saída
para o contra-ataque quando é necessário. E aí Exato. os jogadores mais rápidos, eles podem ficar mais abertos não pelas alas, mas um pouco mais adiante, um pouco mais adiante na intermediária, Isso, exato. ficar aberto para tu fazer um escape de contra-ataque. Eu né? quero trazer mais umas participações aqui. Bruno Santos, tio Marcelo Souza da Inter. Pô, só dá teus parentes aqui, cara. só os Sacanagem parentes isso aí, olhando. ó. Um abraço a todos aí. Marcelo Pessoa de Brum, sobre o Potker, que tá jogando com o nariz quebrado, é uma verdade. Sim. Eu quero ver. Eu tenho uma pergunta para ti, Se o Juliano. cara tá jogando com o nariz quebrado, não bota o cara. Mas ele que pediu para não operar, né? Ele pediu para operar só na parada da Copa América. Com a possível vinda do Romero, quantos estrangeiros o Inter poderia ter no time? Isso é complicado, Isso já é acho que já complicado. está estourado. A cota são de 5. E ainda mais se vier o Arangues, né? Pois é, tem mais Não, isso, são né? 5 estrangeiros Seis. para o jogo. Sim, para o jogo. Para o Não, jogo. pode ter quantos quiser no elenco. Gente, vamos entrar agora no jogo contra o Paysandu. Dei uma pincelada do jogo da semana passada e já me dei um contexto para o jogo da quarta-feira. E a pergunta pontual é: vamos como? Vocês vão de titular, de misto ou de reserva? A informação de hoje é que o Odair vai juntar o que tem de melhor para jogar, o que significa que não disse nada com coisa nenhuma, porque Eu particularmente, assim, eu tenho uma situação. Eu odeio melhor- jogar contra esses times. o melhor assim. que tem eu para acho que jogar tem que- significa O time Titular, tem que jogar com titular, né? Vamos Eu lá. particularmente, assim, do jogo que a gente viu quarta-feira, 3-1, que era um jogo para. Só que eu prefiro ver o Inter jogando contra Cruzeiro, Flamengo, Grenal, time grande, do que jogar contra esses times. Porque o time joga desconcentrado. Tu vê, o time joga desconcentrado, aquele assim, daqui a pouquinho a gente vai lá e faz um gol. O time joga desconcentrado, o time não entra 100% focado. Tanto é que o Edenilson teve umas 2, 3 jogadas ali que ele quis fazer um toquezinho diferente, os caras roubaram a bola, tá entendendo? Então, eu odeio esses jogos assim. Eu gosto time grande contra time grande. O jogo lá, tá? Ele é um jogo assim, ó, o time do Paysandu em si, ele não bota medo porque o time deles é muito ruim. É muito ruim. É ruim demais. Só que lá tem o seguinte, cara, tá? No Mangueirão lá. A grama deles lá é aquelas gramas largas de jardim. Sim. Lá chove todos os dias Fator e eles tempo. deixam a grama alta. E a umidade, o calor lá, tu chega a metade, o pulmão velho vai sentir. Entendeu? Então eu acho que o Internacional tem que ter um cuidado, que eles vão fazer uma correria no início do jogo, tentar fazer um gol, porque um gol a gente classifica, fazer o segundo já complica. Entendeu? Então eles vão se atirar. Eu acho que o Inter tem que jogar com o que tem de melhor. Mas eu pouparia Edenilson, que ele já sentiu no jogo contra o Santos, né? Ele sentiu no jogo contra o Santos. Eu jogaria, em vez do D'Alessandro, eu jogaria com o Sarrafiore, que é um guri que deixa ele correr e quando ele cansar, bota o D'Alessandro para cadenciar o jogo. Foi a pergunta do Rodrigo La Rosa, inclusive, se entra com o Sarrafiore ou não. Vitor, entraria com o Sarrafiore. É, o jogo para ele. O jogo para ele, porque o Paysandu vai se atirar. Adversário que não é o bicho, ele Exato. vai ter condições. E é o time que vai vir para cima, eles vão querer fazer uma correria dentro do campo deles, lá nos primeiros 20 minutos eles vão correr feito bicho. Então nós temos que ter um cara que toque a bola, que vai botar a bola, vai se aproximar. Se o Guerreiro jogar próximo do Guerreiro, eu acho que é um jogo do Sobis jogar. Eu acho que é um jogo para o Sobis jogar de parceria com o Guerreiro. Inclusive o Guerreiro jogaria. Inclusive o Guerreiro. Pelo que eu vi, assim, o Paysandu trocou de treinador. Isso. Né? Também vi que nós vamos ter muitos desfalques. Então o time titular não vai ser. Nós vamos ter um time misto para menos titulares, né? Pelo que eu andei escutando. Né? Tu pegar a zaga, vai manter Emerson Santos, né? No meio campo Lindoso Dourado não vai jogar. E o Zeca joga, Miola? O Zeca disse que vai voltar, o Zeca volta. Tu botaria para jogar? O Wendel eu botaria para jogar, porque afinal de contas eu acho assim, ó, o Zeca, ele pelo menos até o momento, ele vem melhorando percentualmente em relação a ele próprio. Nas últimas partidas ele vem fazendo partidas um pouco melhores. Então esse é um jogo para ele se soltar, e a gente vê o Zeca jogando um pouco mais na frente com um apoiador, não só a gente ficar dependendo do Iago, né? Eu queria ter um pouco mais de equilíbrio nas duas laterais, né? Uma hora um vai, outra hora outro vai, porque senão a jogada pela esquerda fica muito marcada. Então eu gostaria de ver o Zeca jogando e atacando e apoiando um pouco mais. Eu acho que é um jogo que serviria para ele jogar junto com o Sarrafiore.
Sarrafiori. Tá? Já entramos com o Wendel também. O Wendel O joga. Iago já se apresentou à seleção, vai se apresentar amanhã, o que vai. O Nico não se apresenta ainda, né? Não, o Nico não. Não, se apresentou agora o Iago em função da pré-olímpica, né? É outra composição. Entraria com o Nico, tá? Eu jogaria com o Nico. Eu faria aqueles que é o Lindoso, Nonato, Nico, Sarrafiori, Guerreiro. Melo, tu que é goleiro, eu quero pegar uma pergunta aqui do Leonardo Câmara. O Leonardo Câmara diz, eu daria chance pro Danilo Fernandes, faz tempo que não joga. O que tu me diz? Cara, eu tive situações, por exemplo, de revezamento quando jogava, tá? Eram dois bons goleiros, né? Goleiro nenhum gosta de ficar fora, tá? Eu acho que tu acaba perdendo os dois. Eu acho que goleiro um é reserva e o outro é titular. O outro vai aproveitar o momento que tiver, ou por alguma lesão, ou porque por problema técnico, o goleiro então acaba saindo e deixando a posição de titular. Eu não gosto de fazer revezamento de goleiro. Eu acho que tu tira a tesão do goleiro que é titular no momento por um revezamento quando o cara tá bem. A sensação que a gente tem é que, mas tô jogando tudo e o cara quer fazer revezamento, entendeu? Então eu sou contrário ao revezamento. Quando aconteceu isso na minha vida, para mim foi muito ruim, foi desagradável, porque eu era o titular e aí houve o revezamento, para mim não foi legal. Não, a sensação que eu tive foi desagradável. Eu acho que não é o momento. Acho que não é o momento. O Marcelo Loma começa como titular, eu acho. Né? Ele começa esse jogo. É uma situação assim. Paysandu lá, né? É um jogo que teoricamente ele é muito fácil, né? Teoricamente muito fácil, mas vamos colocar, porque a gente tem que trabalhar com isso. Entra o Danilo Fernandes e dá um azar. Tu também foi goleiro profissional? Brincamos há alguns anos. Aqui já estão dando informação que tu foi goleiro profissional. Você quer que eu dê a fonte? A altura tem, né? A altura tem. O meu negócio era futsal. Felipe Assunção, ele conhece alguma coisa do meu passado. Eu joguei alguns anos aí. Meu passado me condena, meu passado é limpo. Não, é bom. Eu joguei alguns clubes no interior aí, estive fora daqui também. Brincamos aí uns 10 anos profissional. Olha só. Aí depois eu fui estudar. Achei melhor estudar. E aí parou de ganhar dinheiro e tá... Não, mas na época que eu joguei, eu tô com 56, eu parei de jogar com 29. Tá? Meu último clube foi o Juventude, né? Inclusive a minha estreia foi contra o Grêmio. Olha só. Nós ganhamos lá 4-3 contra o Grêmio lá em Caxias e o Beto Almeida era o treinador. E o meu último clube foi o Juventude. Eu tinha 29 anos, porque naquela época não se ganhava dinheiro. Tu jogava porque tu gostava de jogar. Entendeu? Então, eu tive jogando fora daqui, então joguei no Brasil, em Farroupilha, segunda divisão, Gaúcho de Passo Fundo. E aquele negócio, tu jogar. Jogou no Ipiranga direitinho? Não, joguei contra. Várias vezes já contra o Ipiranga. Maior estádio, é que eu sou direitinho, piranguista. Esse baita estádio, muito bom estádio lá. E aí, aos 29 anos, eu decidi, não. Porque tu não ganhava dinheiro naquela época. Naquela época era bom E aconteceram alguns fatos no meio dessa... alguns fatos que te desmotivaram a seguir a carreira. Exatamente. Eu tive, inclusive, para sair do Juventude, para ir na época para ir para o Paraná, que foi a fusão do Colorado, do Pinheiros do Colorado. E o Geraldo Damasceno era o treinador do Juventude. E aí era o Oswaldo, era o goleiro titular, eu vinha treinando desde o início do ano, cheguei junto com o Geraldo Damasceno. E no jogo anterior ao jogo do Grêmio foi contra o Esportivo, que nós perdemos um jogo 2-1 e o Oswaldo estava numa fase horrível mesmo, assim, era aquela de atrasar a bola pro goleiro, o pessoal levantava a mão pro céu porque era perigoso. Mas o Oswaldo, uma baita de uma pessoa, um baita goleirão também, jogou muito no interior nosso aqui. E aí o Geraldo Damasceno foi demitido quando nós perdemos pro Esportivo, nós saímos ganhando de 1-0 e tomamos a virada. Tomamos um gol aos 40 e tantos lá. E aí eu estreiei contra o Grêmio, e aí passaram-se, aí no final do meu contrato, estava terminando, aí na época que o vínculo era do clube, na época, não é que nem hoje. Aí o Geraldo Damasceno quis me levar para lá, e aí nós conversamos, praticamente que acertamos, mas aí eu tive um desacerto na época com o diretor do Juventude, que ele solicitou uma situação por fora, né? E aí a gente, como o contrato era do clube, não pude fazer nada e perdi de ir para treinar com o Geraldo. Ali que me deixou... Vitor, eu tenho uma pergunta para ti que o Felipe Assunção está perguntando. Qual o melhor goleiro para ti? Lomba ou Danilo?
O Lomba hoje, o Lomba é o melhor goleiro. Hoje o Lomba é o melhor goleiro. Eu quero trazer uma O situação... único pecado do Lomba é que ele não sabe sair do gol. Bola cruzada na área. Ele tem uma deficiência em saída de bola. Ok, Eu obrigado. quero trazer uma situação um pouco extracampo, mas eu acho que vale a nota porque é importante, certo? A questão dos ingressos para o jogo contra o Nacional. No final de semana passado, o Inter largou uma nota oficial informando que o Sport Clube Internacional informa que ainda não finalizou as tratativas com o Nacional para viabilizar os ingressos para a torcida colorada para a partida dita, blá, 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 blá. Assim que houver definição, o clube informará o serviço do jogo em todos os canais de comunicação. O Inter não se responsabiliza por eventuais promoções, excursões ou vendas de ingressos que não sejam feitas pela agência oficial do clube, blá, blá, blá. Então eu tenho dois parênteses. O primeiro parênteses é que imediatamente após a definição do resultado, já tinha excursões sendo anunciadas com ingresso garantido, que não das agências oficiais do clube, e agora a única venda, pré-venda que está sendo feita pelo clube é com as agências oficiais. Me parece que há uma certa discrepância no discurso a partir do momento em que o clube busca desesperadamente uma campanha associativa para aumentar o quadro social, e numa viagem relativamente curta, um grande prazer seria para os colorados poder pegar o carro, ir a Montevidéu, comer uma parrilla e assistir o jogo, mas não tem a garantia de conseguir o ingresso. O que vocês acham sobre isso? Até porque, vamos adiante um pouquinho, do jogo contra o River Plate, vários dados a respeito de sócios que não conseguiram vir ao jogo, em detrimento de consulados que tiveram, em tese, algum benefício nessa distribuição de ingressos. O que vocês acham sobre isso? Essa política da diretoria é correta? Ou... Olha, eu como sócio, né, eu me sinto desgostoso por uma questão de, tu tem que, o clube tem uma agência que faz essa situação. É que nem tu falaste, nós queremos ir para o jogo, eu quero sair daqui, qual é a garantia que eu tenho de ingresso lá? Então, eu acho que o Internacional tem que rever essa situação, inclusive referente aos ingressos que vão para os consulados, para os patrocinadores, porque a gente ouve várias reclamações de ingressos de patrocinadores na mão de cambistas. Mão de cambistas, tem mais isso. E no site do Inter dizia que não tem mais ingresso, não tem mais, os caras com vários ingressos vendendo ao preço que eles querem. A gente tem que ter uma fiscalização. Como esses ingressos vão parar na mão dos cambistas? Qual é a quantidade de ingressos que vão para os patrocinadores, que vão para os consulados? Né? Então eu acho que o Inter tá pecando nisso. Eu não sei se é só o Inter, mas como nós estamos falando do nosso clube aqui, desculpa, como nós estamos falando do nosso clube, eu acho que o Inter tem que realmente rever essa situação, né? Eu acho que ele tem que dar uma satisfação para o seu associado, porque nós aqui, quer queira, quer não queira, mantemos o clube, né? Com toda essa situação, porque não é possível, o sócio, eu não quero participar de uma excursão do Inter, eu quero ir sozinho, quero reunir 3, 4... Deixa eu dar uma informação aqui do Flávio Chorin. Flávio Chorin, um jornalista com bastante credibilidade no mercado, e ele diz que a tendência será somente ingresso mediante pacote. Pois é, quer dizer... Marcelo, até que ponto tu acha que o Conselho Deliberativo tem que ser mais atuante para cobrar essa questão de ingresso para consulados, de garantir prerrogativas para associados? Tu acha que isso tem alguma importância para... Tem que ver a importância para o sócio, né? No caso, nós sócios aqui, se nós quisermos poder ir lá assistir o jogo, a gente ter garantido o nosso ingresso, né? Agora, para consulado e pacotes assim, tipo que o Inter deve ter uma agência que tá fazendo esse pacote, essa viagem para lá para Sim, Nacional, citam duas agências oficiais. Então eles estão querendo Casa de turismo vinculados a personal, casa de turismo vinculada a personal operador. Eles vão estar vendendo então o pacote mediante o ingresso mediante pacote, né? Provavelmente deve ser isso aí, né? O que eu acho que nós temos o portal da transparência, né? Já que é uma situação que vem sendo repetida aí, e a gente acaba escutando que cambistas têm ingressos
Nada mais prático e transparente que o próprio clube colocar aqueles ingressos que foram cedidos a cada consulado, a quantidade que foi cedida a cada consulado, e que aí sim, se houver alguma discrepância, pelo que a gente está vendo, parece que existe, em relação àquilo que o sócio recebe em detrimento dos consulados, que seja corrigida essa discrepância, né? Eu acho que é uma coisa justa, uma reivindicação justa dos associados, mas cabe ao clube, né, e ao conselho cobrar internamente que isso venha à tona através do portal da transparência. O portal da transparência foi feito para esse tipo de situação. Porque que nem nós. Como o cambista consegue esses ingressos? Sempre Tá, conseguiu, a vida sempre inteira conseguiu. conseguiu isso aí. Então o Tem uma Internacional boa tem pergunta. aí tem uns 110, 120 mil sócios. Né? Nós temos um estádio para 46, 48 mil pessoas. Tá entendendo? Nós temos aí, se eu não me engano, são 35 mil torcedores da carteira vermelha que não precisa pagar ingresso, só faz o check-in. Né? E sempre tem ingresso na mão dos cambistas. Exatamente. Então, como acabar com isso? De que maneira? Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Gente, desculpe, tivemos um problema técnico aqui, seguimos no trabalho. Vamos lá, Vitor. Como nós estávamos comentando aqui a respeito dos ingressos, né? Como esses ingressos chegam na mão dos cambistas, como o Inter tem essa quantidade de sócios, de carteira vermelha, o estádio para 46, 48 mil pessoas, e a gente ainda, hoje, tu vai para um jogo grande e tu vê cambista vendendo ingressos. Então eu acho que o Internacional tinha que tomar uma providência muito drástica com isso. Eu acho que cabe ao Conselho, sim. Não, o Inter não, porque isso aí passa pela direção. Pela direção. Não fazer nada, passa pelo Conselho cobrar isso. O Conselho cobrar isso, ver o que está acontecendo, o porquê que a quantidade de ingressos que vão para consulados, quantidade de ingressos que vão para patrocinadores, e esses ingressos estão aí. Às vezes a gente tem dias que tem jogos aí que tu vê os influencers fazendo sorteio de ingresso. Como ele consegue esse ingresso? É muito De que maneira é feito isso? Isso vem num momento muito oportuno, em função da reportagem de ontem do Cruzeiro. É um rolo, o Cruzeiro está numa batida gestão 2014, 2015, o Cruzeiro também não vai safar do Ministério Público. Em determinado momento, eu não me lembro o cargo que ele ocupava no clube, e ele fala do Conselho. E ele disse que o Conselho virou cordeirinha, vaquinha, por exemplo, não me lembro o termo. Onde é que eu quero dizer? O Conselho tem que viver o clube, o Conselho tem que ser atuante nessas coisas. O Conselho não pode deixar essas questões batidas. Se o Conselho não cobrar isso aí, a gestão nunca vai se sentir compelida a prestar esse esclarecimento do transparente, no site Transparência. Isso é uma questão fundamental. O Conselho tem que ser ativo nessas questões. Essa é uma função do Conselho Deliberativo, né? O clube tem como ato de gestão a prerrogativa de fazer as coisas conforme a gestão acha que é correta, né? Se em algum momento existirem questionamentos, cabe ao Conselho escutar o associado, as vozes da rede social, as vozes dos associados nos jogos, e cobrar a transparência de que maneira esses ingressos estão sendo divididos, né? Qual é o percentual que vai para consulado, qual é o percentual que vai para determinado tipo de associado. Então isso é uma coisa que deveria partir inicialmente de uma cobrança do Conselho Deliberativo, e posteriormente o clube deveria apresentar. Aliás, deveria apresentar a cada final de jogo, na semana seguinte, um borderô dos ingressos e de que forma esses ingressos foram
foram usados, né? Por quem foram usados. Né? Ótimo, reta final, palpites para Inter e Paysandu, Copa do Brasil. Não tem outro resultado a não ser vitória. Internacional tem que voltar de lá classificado, mesmo jogando com o time reserva. Não posso crer, imaginar que a gente possa ter uma partida que volte de lá desclassificada. Não tem. Marcelo? Eu acho que o Inter ganha de 2-0, vai. Tem que. O Guerreiro vai fazer 2 gols novamente aí. Volta classificado. O famoso suave na nave. Isso. Volta classificado. Eu também acho que o Inter ganha de 2-0 também. Eu acho que vai ser um jogo. Os primeiros minutos, assim, aquela correria que eles vão fazer, até porque o time deles foi recebido hoje ovacionado, né? Lá, foi bom. Foi cheio, mas atiravam ovos, chegando em Belém, cara. Impressionante, eu vi a cena. Vocês não viram? Não deu tempo. Coitados, os caras chegando no ônibus do Paysandu, passando na avenida, e os caras vão tacar ovo e negócio. Cara. Os caras viajam, né? Os caras pegaram 3 jogos, eles perderam 2 e empataram 1. Pô, aí os caras dizem, perderam pro Inter, cara, em Porto Alegre. Pô, tu não vai querer que o Paysandu venha aqui e ainda fizeram um gol, né? Ainda fizeram um gol. Aí aquele negócio de atenção que tu jogar contra esse time. O Cuesta num jogo contra o Flamengo jamais deixaria aquele cara pular do jeito que ele pulou. Né? Então tem isso aí. Mas eu acho que o Inter classifica, vem com uma vitória de lá. Eu acho que nos 3 jogos em casa nós vamos fazer 9 pontos. Considerações finais e abraços. Quero mandar um abraço a quem está nos escutando. Ressaltar que durante esses últimos 4 anos a gente esteve dentro do Conselho Internacional. Eu tenho brincado que eu estou desintoxicando um pouco das conversas sobre futebol e sobre política no internacional, mas principalmente sobre política. O futebol é difícil a gente se desligar, mas é um prazer ter voltado hoje aqui depois de um tempo afastado. E a gente acha importante que o associado esteja sempre atento para que coisas como aconteceram no Internacional em 2015, 2016, que estão acontecendo com o Cruzeiro hoje, jamais se repitam no Internacional. Que o associado pense não somente nas vitórias e nas taças, porque as vitórias e as taças são consequências de administrações responsáveis com uma forma de lidar com o dinheiro do associado e com as coisas do clube de uma maneira responsável e honesta. Então, acho que é importante o associado pensar que é necessário ter um pouco de oposição, uma oposição como a gente está fazendo aqui. Fomos todos candidatos à oposição, não recebemos o voto do associado para renovar, mas sim, aqueles que tiveram dentro do conselho durante esses anos fizeram muito bem seu papel, principalmente nessa situação do ano de 2015, 2016. Nós somos extremamente importantes e a gente sabe disso, que muitas das coisas só saíram à tona em função do trabalho que a gente fez lá dentro, né, Juliano? É verdade. Marcelo? Bom, minha primeira participação aí no programa, no Pauta Colorada, né? Um excelente programa, eu sempre assisto aí, compartilho com todos aí. Um abraço pro Felipe, pro Harley, todos os familiares aí, Nick, Andrew, Bruno, Paula, Yara, Larissa, Elisandro. Espero poder voltar aí e poder participar desse programa, que é um grande programa do torcedor colorado. Vitor? Agradecer, né, o convite, que é sempre bom falar do nosso clube, né, esse clube que nos movimenta, faz a gente sair de casa e vai lá e se estressar e sempre falar do Inter é bom, né? O Inter é uma coisa que a gente traz do berço. Eu queria mandar um abraço a todos que participaram conosco hoje através das redes sociais. Um abraço ao pessoal da SIC, lá do Sócio Independente Colorado, a todo o pessoal, que estão se reagrupando novamente para 2020. E dizer ao torcedor que oposição não é contra o clube. Oposição, ela serve para fiscalizar o clube. Né? Porque muitas vezes o torcedor distorce um pouco, o torcedor sócio distorce um pouco a situação, a palavra oposição. Porque todo mundo acha que quando tu é oposição, tu torce contra o clube, que dê tudo errado, que é para dizer, olha, a minha tese que eu estava falando estava certa. Não, a oposição é para fiscalizar, é para nós não termos os problemas que nós tivemos no passado, cair para uma segunda divisão, se endividar do jeito que foi feito. Então, o Conselho Deliberativo do Internacional tem que ser mais independente, tem que fiscalizar mais o que está acontecendo dentro do clube. Não vamos nos iludir porque o clube está ganhando e a gestão está navegando em águas calmas. Não, nós temos que fiscalizar a gestão agora, porque é neste momento de águas calmas que o time está ganhando, o time está embalando, que tu tem que fiscalizar muito mais agora, né, pelo que já aconteceu dentro do Internacional.
Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Foi muito legal participar aqui. Bom, muito obrigado a todos, obrigado pela audiência. Esse é o Pauta Colorado, um programa que vai ao ar. Programa não, um debate, um bate-papo, uma live que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 9h30 às 10h30. Contamos com a sua audiência, muito obrigado, até a semana que vem. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives